Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a tia Camila, hoje é sexta-feira, certo? E nós vamos estudar ciências, tá bom? Sexta-feira passada não houve aula, né? Porque foi o nosso feriado, tá bom? Então eu vou fazer a correção da última aula, que não foi a sexta passada porque foi feriado, foi a anterior, que eu trouxe as plantas para vocês, lembram? Pois é. Pois vamos fazer a correção dessa atividade, certo? Livro na página 138. Depois eu falo daqui, tá? Vamos lá, página 138. Conversa vem, né? Do que vocês acham que as plantas precisam para sobreviver? Algo muito simples que a tia falou na aula passada, da aula sobre as plantas. Água, luz e calor do sol. São os três elementos básicos que ela precisa para sobreviver. Tem outros, certo? Mas esse é básico. Água, certo? Luz, não pode estar num ambiente totalmente escuro. E calor do sol, também não pode estar longe do sol. Ela precisa do sol para crescer, ok? Vamos para a página 139. Que essa atividade eu pedi para vocês ligar, se vocês não tivessem plantinhas em casa, ligar para algum familiar que tivessem e respondesse as perguntas. Então é pessoal, tia não vai fazer a correção agora, porque aí depende de cada um, né? Se vocês moravam em casa ou apartamento, quantas plantas tinham, qual eram as plantas, quem aguava as plantas, tudo isso eu vou fazer a correção quando a gente retornar, porque aí é pessoal de cada criança, tá bom? E a página 140 também ela é pessoal, porque vocês iriam colocar o nome de uma das plantas que vocês têm em casa ou que algum familiar tem e embaixo iriam fazer um desenho, ok? Que também é pessoal. Agora vocês vão colocar o livro de vocês, certo? Pegar a ficha e colocar na página 77 e 78. Coloquem aí. 77 e 78. Nome completo, essa aqui, ó. Confere, né, com a de vocês. Nome completo e a data foi passado dia 5/6, certo? Essa é a data. Primeira questão. Analise as imagens a seguir e escreva N para plantas que estão em ambiente natural e O para as plantas que são ornamentais, que estão ali só para enfeitar o ambiente, certo? Vamos lá. Primeira imagem tem um Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Essas plantas, será que elas estão lá só para enfeitar ou é um ambiente natural delas? Natural, muito bem, coloca a letra N. Do lado eu tenho plantas em vasos dentro de casa, o que é que elas são? Ornamentais. Embaixo eu tenho jardim botânico decorativo na Tailândia. São ornamentais ou são plantas naturais? Quem colocou naturais deve ter confundido, né? Porque tem muitas plantas. Mas assim, gente, isso aí é ornamental, tá bom? Por quê? Porque isso aí foram construídos pelas pessoas. Essas plantas foram plantadinhas da forma que elas estão aí. Foi colocado o verde, foi colocado as plantinhas lilás. Foi feita a polda para ficar tipo uma arvorezinha de Natal, certo? Então, isso aí é decorativo, então é ornamental, é ok? E por último tem a floresta durante o verão, que é totalmente natural, certo? É uma floresta natural. Segunda questão. Na imagem a seguir, pinte as plantas ornamentais e circule os outros seres vivos. Aí nessa imagem, a tia tem 3 plantinhas, certo? Vamos colocar bem pertinho para vocês verem os 3 jarrinhos de planta, 3 jarrinhos de planta, certo? Eu tenho, inclusive tenho em cima da mesinha. Então aí vocês vão pintar, tá? Essas plantinhas ornamentais e vão circular outros seres vivos. Por que outros? Porque as plantinhas também são seres vivos, elas respiram, elas se alimentam, elas morrem,
Viu? Então, qual outro ser vivo que tem aí além da plantinha? Muito bem, eu ouvi vocês. Gato. Então, vocês iriam circular o gatinho que está deitado no sofá. Certo? Aí, na terceira questão, diz o quê? Na sua escola, há plantas em alguns lugares? Escreva o que você percebeu a respeito das plantas de sua escola. E aí, vocês vão fechar o olhinho e vão imaginar a escola. E vão responder essa questão aí, tá bom? E a quarta questão, gente, olha, vocês iriam escrever o nome de alguns vegetais que são plantados na horta da sua casa, na horta do colégio. Só que na minha casa não tem horta, tia Camila. Na escola a gente não fez horta. Então vamos fazer uma pesquisa. A tia fez uma pesquisa e encontrou 4 vegetais. Olha só, eu encontrei o alface, certo? O outro vegetal que eu encontrei foi a cenoura, a couve e a beterraba. Pronto, encontrei esses 4 vegetais que são plantados em horta, tá bom? E aí do lado eu vou escrever a parte da planta que elas nascem, que a gente consome, né? Por exemplo, ó, o alface, a gente consome a folha, né? Folha que nasce e dá o alface. A cenoura é o quê? Raiz, certo? Raizinha dela que dá a cenoura. A couve, ela é a flor, tá bom? Nasce a plantinha e as flores que são a couve, que a gente come. E a beterraba também é raiz. Quem não conseguiu fazer essa questão, faz agora com a pesquisa que a tia fez. Ok? Pronto. Vou apagar. Certo? E aí depois é só vocês pausarem o vídeo, tá bom? E vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, galerinha, vai falar sobre do que as plantas precisam para viver, tá bom? Por isso que a tia tá nesse cenáriozinho bonitinho aqui, ó, com plantas, né? A tia colocou flores. Aqui é o verde, né? A grama do chão. E aqui são as flores. Essa parte marronzinha, ela é o quê? O caule, né? Aqui são as folhas, né? Da plantinha, né? E a flor, certo? São flores bem bonitas. Mas para que elas fiquem bonitas dessa forma, o que é que elas precisam para viver? Precisa de água, a gente precisa aguá-las, tá bom? Algumas plantinhas não precisam de tanta água, que é um exemplo, suculentas. As suculentas, que é aquelas plantinhas gordinhas, bonitinhas, elas não precisam de tanta água. Então você aguou uma vez ao dia, no outro dia não precisa aguar, você só vai aguar no outro dia, certo? Elas não precisam de tanta água para viver. Mas outras plantinhas, elas precisam que sejam aguadas todo dia, porque essa água, gente, entra aqui na terra, ó, e vai para a raiz e aí sobe para a plantinha todinha, ó, certo? Elas precisam estar próximas do sol, elas precisam sentir o calor e a luz do sol, certo? Elas precisam dos nutrientes da terra, por isso que você não pode plantar elas só de qualquer jeito, você precisa colocar adubo, né? Porque esse adubo que vai estar aqui, ó, que vai fortalecer a raiz dessa plantinha, tá? Porque a raiz, ela fica aqui, ó, embaixo da terra. E aí você vai fortalecer a raiz com o adubo e ela vai crescer, ó, bonitona, do jeito que ela tá aqui. Com água, certo? Sempre aguando, a água da chuva, né? Também vai para ela. E ela precisa estar próxima do sol, certo? Ela precisa disso aqui para poder crescer forte e bonita, certo? E aí, ó, nós vamos fazer essa experiência aqui, tá bom? Olha, aqui na mesa eu tenho, ó, 2 copinhos, certo?
descartáveis, se eu não tiver 2 copinhos descartáveis, serve também a garrafa PET. Eu corto o fundinho da garrafa, ó, formo 2 vasinhos, tá? Semente de feijão e algodão, ok? Essa experiência, ó, vai ser pedida para vocês na página 143 do livro de vocês. Página 143 do livro de vocês. E é isso que a tia vai fazer agora com vocês, ó. Vocês vão pegar o algodão, umedece o algodão com água, ó, uma quantidade boa para me forrar o fundo do meu copo. E aí você pega um borrifador com água. Pega o borrifador, certo? Você coloca o algodão no potinho, ó. Molha esse algodão com água. Deixa ele bem molhadinho, tá? Com água. E aí você vai vir com as sementinhas do feijão e vai colocar, ó, e vai fechar com o algodão, certo? Para que elas fiquem embaixo do algodão, ó. E aí eu vou pôr mais água nela, certo? Eu vou fazer isso com outro potinho, novamente, ó. Pega uma quantidade boa, tá bom? Forra o fundo do teu copinho, borrifa bastante água nesse algodão, deixa ele bem molhado. Ele vai fazer o papel da terra, o algodão. Vamos colocar a semente, ó, colocada a semente, coloca ela, fecha com o algodão, tá bom? Com o próprio algodão, para ela ficar envolta do algodão. E aí você borrifa mais água nessa plantinha. E aí ela vai ficar assim, ó, cobertinha. Os 2 copinhos. Ok? E aí, o que você vai fazer com esses 2 copinhos aqui, ó? Preparei os 2 copinhos da mesma forma, tá bom? Eles vão crescer, vão virar uma plantinha, tá bom? Só que a experiência é a seguinte. Você vai pegar uma caixa de sapato, qualquer caixa de sapato na sua casa, e vai fazer um buraquinho em cima da caixa de sapato. Um buraquinho mais ou menos do tamanho da boca do copo, certo? Faz um buraquinho do lado direito ou do lado esquerdo da tampa da caixa, ok? E aí, você vai colocar um copinho do lado que não tem o buraquinho, do lado escuro da caixa, e o outro copinho embaixo de onde você furou o buraquinho para entrar luz. E você vai deixar lá. Todo dia você vai lá, bota um pouquinho de água nessa, bota um pouquinho de água nessa, não tira ela dos locais, deixa ela lá no local que ela está, tá bom? E aí você vai observar essa semana. Hoje é sexta-feira, nós só vamos ter aula de ciências na próxima sexta-feira. Então você vai fazer essa experiência hoje, sexta, ou amanhã, que é sábado, que o papai está em casa, se ele estiver trabalhando, ou a mamãe, né? E aí você faz hoje ou amanhã, e aí você vai observar essa plantinha até sexta-feira. Da mesma forma que eu vou fazer com a minha. E aí na sexta-feira, vocês vão colocar elas na sala, que eu vou trazer a minha para vocês verem como ficou. E aí a gente vai observar. As 2 vão conseguir crescer, só que elas vão ficar diferentes pela posição que elas estão da luz do sol. Tá bom? Façam essa experiência em casa, que na próxima sexta-feira a tia vai trazer para ver o que aconteceu. Tá bom? E vou explicar por que aconteceu isso. Certo? E aí, gente, ó, vocês vão fazer a atividade de casa, certo? Do livro, da página 142 e 144.
A 142 é sobre plantas na escola. Só que como a gente não está vindo para a escola, vocês vão na porta da casa de vocês, não é para sair, do portão da rua de entrada, vocês vão olhar as plantas que tem ao redor, certo? Na rua de vocês. E aí vocês respondem a página 142. E a 144 é justamente a observação da semente. Todo dia você não vai lá olhar? Pois você vai registrar aqui a data e o que aconteceu hoje. Ela cresceu mais um pouquinho? No outro dia, ela cresceu mais um pouquinho, mas ela não está verde, ela está branca? Ou ela não cresceu de jeito nenhum? E aí você vai colocar essa observação aqui nessa página, tá bom? E a ficha de atividade, páginas 79 e 80. A tia vai enviar no grupo a atividade, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre as plantinhas, certo? O que elas precisam para viver. Um cheiro. Cuidem das plantinhas, da sementinha do feijão, que na próxima sexta-feira a gente vai ver o que aconteceu. Ok?